Pessoal, eu cobrei de vocês uma questão de prova que tinha um problema no enunciado. Então, por esse motivo, eu vou cancelar essa prova e a gente vai realizar outra prova em outro momento, ok? Eu vou explicar por que eu estou cancelando essa prova e vou, ao mesmo tempo, resolver o exercício corrigindo aqui o problema que eu tenho no enunciado. O enunciado ele tem só um probleminha ali na entrada dos dados e eu escrevi errado ali, peço desculpa. No momento ali estava fazendo rápido, digitando rápido ali, acabei pensando uma coisa e escrevendo outra, tá? Então por isso que vocês estavam se batendo para fazer o exercício ali com razão. Então eu vou substituir essa prova aí por outra, então não vale nada a prova que vocês fizeram, então com certeza tudo não foi mal por esse motivo, ou porque não estudou, até porque tem gente que nem tentou fazer, né? Então, de qualquer forma, vocês vão ter uma outra oportunidade para tirar nota aí, tá? Porque não é justo, porque tem um probleminha aí no enunciado, ok? Então, primeiro eu vou ler a questão aqui e vou explicar para vocês qual o trecho aqui que está com um probleminha aqui no enunciado, que eu quis dizer uma coisa e falei outra. Aqui, nesse campo aqui, ó, aqui eu tinha uma coisa diferente aqui, ó, que eu digitei errado aqui, tá? Eu tinha colocado assim, ó, impresso errado, tá? O papel de vocês lá tinha outra coisa escrito, tá? A prova de vocês estava assim, ó, mais ou menos isso aqui, ó. O usuário deverá digitar a quantidade total de algarismos. Isso aqui que estava escrito, tá? Que serão impressos na tela. Alguma coisa assim. Que serão impressos na tela. E a implementação estava assim, ó, certo? Então, o usuário deverá digitar a quantidade total de algarismos que serão impressos na tela. Não é isso aí que eu queria dizer, porque isso dificulta muito aí o exercício e não tem como fazer um laço de repetição com 3 linhas para fazer isso aí. Não tem, é impossível, certo? Então não foi maldade não, foi erro aqui na hora de digitar o negócio aqui, que eu pensei uma coisa e escrevi outra, tá? Como eu elaborei o exercício, por isso que quando a gente inventa o exercício dá problema aí. A questão a gente inventa, vou voltar aqui, que eu já tinha corrigido. Seria esse trechinho aqui que eu teria que ter colocado aqui, ó. O usuário deverá digitar o tamanho máximo do laço. Eu não sei de onde eu tirei aquilo lá, quantidade de algarismo, tá? Que isso aí fica bem difícil de fazer, tá? Então não tem porque eu cobrar isso aí de vocês. E não tem como fazer em 3 linhas aqui essa implementação aí dentro do laço para fazer isso aí. Então, o usuário deverá digitar o tamanho máximo do laço. E a implementação do laço de repetição não poderá ter mais que 3 linhas. É isso que eu quis dizer, tá? Por isso que eu estou invalidando a prova e nós vamos fazer uma outra em outro momento. Vamos ver mais 2 itens ali, mais duas matérias ali. Daí a gente faz uma outra prova mais para frente. Aí não, daqui umas 2 semanas no máximo a gente faz outra, tá? A gente já inclui mais 2 estruturas de controle ali que eu queria dar para vocês, daí a gente já aproveita e faz isso aí de uma vez, beleza? Então, de qualquer forma, eu vou fazer, então é isso aqui que era para ser a prova, se não fosse o problema lá da digitação, ok? Então, vamos fazer a narrativa, a descrição narrativa. O exercício ele pede o seguinte, ó, resolva o algoritmo abaixo utilizando a descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. Faça o algoritmo que escreva a sequência numérica 0, 1, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, etc. A sequência inicia em 0 e 1, sendo que os demais números são múltiplos de 7. O usuário deverá digitar o tamanho máximo do laço, ou seja, ele vai digitar 100, por exemplo, você não pode ter um número maior que 100, né? Porque ele vai pegar o último múltiplo de 7 menor que 100, beleza? O usuário deverá digitar o tamanho máximo do laço e a implementação do laço de repetição não poderá ter mais que 3 linhas. Aí dá para fazer, certo? Aí dá para fazer tranquilo. Então vamos lá.
Então, vamos fazer aqui a descrição narrativa. Então, a gente vai precisar de algumas variáveis, né? A gente vai precisar do tamanho do laço. Vamos chamar essa variável de tamanho. Então, só lembrando que a descrição narrativa, né? Descrição narrativa é uma forma de elaboração de algoritmos na qual a gente utiliza uma linguagem natural. Então, a gente vai utilizar o português aqui, fazer uma historinha, um passo a passo de como o nosso programa deve ser, o que ele deve conter, o que ele deve retornar para a gente. Então, de uma maneira bem simples. Isso aqui é só para saber que existe esse tipo de algoritmo aí, que é a descrição narrativa, e é muito útil quando a gente tem algoritmos que são muito complexos, a gente tem que antes pensar em algumas coisas antes de começar a codificar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, então, nossas variáveis. Ó, pensa comigo. Eu estou dizendo que o usuário precisa digitar o tamanho máximo do laço, certo? Agora corrigindo aí o enunciado. Ele vai digitar o tamanho máximo do laço. Então, beleza. Eu vou precisar de uma variável para armazenar isso aí, correto? Então, vamos chamar essa variável de tamanho. Então, vamos escrever o seguinte aqui, ó. Declarar, é um passo a passo, tá? Passo a passo, como a gente já tinha falado, é um conjunto de passos bem definidos para resolver um problema, certo? Isso é um algoritmo. Então, declarar uma variável de nome ou chamada, né? Faz, né? Chamada tamanho, que seria o tamanho do nosso laço, né? O tamanho máximo ali que iria essa sequência, né? Sequência de dados aí. Declarar uma variável chamada tamanho do tipo inteiro. Beleza. Que receberá o valor do tamanho do laço. O valor do tamanho do laço de repetição. Pode ser do jeito que vocês quiserem. Repetição. A escrita, cada um escreve de um jeito diferente. Importante que a ideia esteja correta. 2. Declarar o quê? Também a gente vai precisar de um contador para o nosso laço. Declarar uma variável chamada, vamos colocar a letra I, né? Do tipo, pode ser qualquer nome, tá? Do tipo inteiro, que receberá, que representará, né? Porque vai mudar esse valor, né? E representará o contador do nosso laço de repetição. Ou do laço de repetição, né? Ok? Então, declarar uma variável chamada I do tipo inteiro que representará o contador do laço de repetição. E uma variável do tipo chamada tamanho, que vou até colocar em negrito aqui, ó, tamanho, que é do tipo inteiro, que receberá o valor do tamanho do laço de repetição. Beleza? Então, aqui a gente tem duas variáveis aqui, correto. Agora, o que nós temos que fazer? A gente vai ter que pegar e digitar, o usuário vai digitar o tamanho, né? Então, eu declarei a variável, lá agora ele vai digitar o tamanho. Então, escrever na tela, escrever para o usuário, né? Escrever na tela, nosso console no caso, né? Escrever na tela a mensagem. Digite o tamanho do laço. Digite o tamanho do laço. Ok? Aí depois receber o dado, né? Receber a entrada do usuário. O usuário, ou seja, vai digitar um número lá, né, inteiro, vamos supor que seja 10, né? Receber a entrada do usuário e atribuir, ou seja, eu vou atribuir esse valor a uma variável que a gente acabou de criar. Qual? O tamanho, né? A variável tamanho. Receber a entrada do usuário e atribuir o valor digitado, né? O valor da entrada, o valor digitado da entrada, a variável tamanho, certo? Vou deixar em negrito também, de novo aqui. Beleza? Ó, isso aqui que era para fazer. Beleza. Agora, recebeu o valor, né?
agora vamos fazer aqui, até diminuir aqui um pouco a letra aqui, aqui, tamanho, 5, no item 5, aqui eu passo 5, agora o que a gente precisa? O cara digitou lá, eu declarei a variável, disse os tipos, né? Declarei o contador do nosso laço, ele escreveu uma mensagem na tela para o usuário digitar lá um número. Receber a entrada do usuário e atribuir o valor da entrada à variável tamanho. Então, a minha variável tamanho já tem um valor lá, certo? Esse valor vai ser o quê? O limite do meu laço, certo? Então, agora a gente tem que fazer o laço, né? Senão, para ele funcionar. Então, criar um laço de repetição com início em 0. Por que 0? Porque a minha sequência é 0, 1, 7, 14. Então eu quero já aproveitar isso aí e já ter a opção aqui de imprimir o 0. Começando do 0 eu consigo imprimir esse número aí, tá? Então facilita a minha vida. Por isso que eu vou iniciar em 0. Criar um laço de repetição com início em 0 e fim em tamanho. Ou seja, tamanho aqui seria a variável que armazenou a quantidade, o tamanho do laço, no caso, né? O tamanho do laço. Ok? Então, cria um laço de repetição com início em 0 e fim em tamanho. Ou seja, o tamanho é o limite do meu laço. Ok? E o passo vai ser 1, né? Incremento 1. E incremento, ou passo, tanto faz, né? Incremento 1. Ok? Deixa eu tirar aqui esse negrito, beleza. Agora, beleza, eu criei o laço, eu sei até quando, onde ele inicia, até quando ele vai. Agora tem que fazer o quê? Um teste lógico para poder imprimir, né? Fazer teste lógico que verifica se o número é múltiplo de 7, ou 0, ou 1. Caso verdadeiro, ou seja, se ele cair em uma dessas opções, né, uma dessas condições, caso verdadeiro, escreve o número na tela, ou no console, na tela ou console, tanto faz. Beleza, você não precisa entrar em detalhes aqui como que vai, não precisa colocar a lógica certinho aqui, a estrutura de controle. Isso a gente pode fazer lá no pseudocódigo. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de como que a gente vai estruturar o código. Ou seja, a gente vai ter um início lá, né, uma entrada de dados, a gente vai ter um processamento, ok? E depois a gente vai ter um retorno, certo? Então, é saída. Então, é entrada, processamento e saída. Normalmente é esse fluxo aí que um programa acaba tendo, ok? Então, a gente vai declarar a variável lá, a gente vai ter as entradinhas lá de dados, que é uma entrada do tipo inteiro, e a gente vai criar um laço de repetição, que vai iniciar em 0 até o tamanho que o cara digitou lá, o usuário, e a gente vai fazer um teste lógico para verificar se ele é múltiplo de 7, ou se é um número 0 ou 1. Se for verdadeiro, ele escreve na tela, né? Ele vai escrever um número lá na tela. Então, está feito aí praticamente. Poderia ser feito de outro jeito, né? Não tem problema nenhum. Está feito aí uma descrição narrativa bem simplesinha, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o fluxograma. Como é que o fluxograma é? Então, a gente vai poder fazer onde? Naquele programa lá que a gente já utilizou, draw.io, né? Que a gente vai fazer o nosso fluxograma, que lá tem todos os nossos símbolos, nossos diagramas ali, tá? Então, vamos começar utilizando aquele símbolo de início de um algoritmo, que é esse símbolo aqui, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o início do meu algoritmo.
ok? Aí a gente vai ter a entrada de dados, lembrando que o símbolo de entrada de dados, não sei porque que esse aqui, ele não, você digita, ele dá um probleminha ali na hora de digitar. Vamos usar esse aqui, que é o mesmo, na verdade, né? Então, só que ele está em outra aba ali, ok? Nessa aba geral ali. Então a gente vai entrar com qual dado? O tamanho, né? O tamanho o quê? O tamanho do meu laço, ok? Então vamos ligar isso aqui. Ficou meio tortinho aqui, vamos consertar isso aqui. Beleza, tamanho. Então aqui eu tenho o que é esse tamanho? A entrada de dados que o usuário digitou, né? O usuário digitou, vamos supor que ele digitou 10. Então é esse valor que eu estou pegando aqui. Aqui você não precisa armazenar variável, não precisa declarar a variável. O fluxograma é mais para entender qual é o fluxo, o nome já diz, o fluxo do meu programa. Ou seja, quais são as minhas entradas, o meu processamento e qual que é a minha saída. É basicamente isso. Então, uma das desvantagens do fluxograma é que ele não é detalhado. A gente não tem detalhes do que acontece ali no nosso código. A gente vai ter só uma noção de como que ele está funcionando ali, né? De como ele está, quais são as minhas entradas, o meu processamento, qual que é a saída que ele está me retornando e quais os testes lógicos que ele está efetuando ali. Seria mais uma coisa assim mais enxuta, tá? Não é tão detalhada quanto no código que a gente vai fazer no pseudocódigo lá, tá bom? Então, beleza. Entrou com dados, agora a gente tem um laço de repetição. Então, ele entra com dados e já vem direto um laço de repetição que a gente vai utilizar esse hexágono aqui para poder fazer o que? A assinatura lá do nosso laço de repetição, ou seja, quando que ele inicia, quando que ele termina e qual que é o incremento que ele está sendo utilizado. A gente chamou a variável lá de i, né? I. Então, i, ele vai iniciar, né, o meu contador, né? Meu i é o meu contador, o contador do meu laço de repetição. Ele tem início em 0, né? Ele vai iniciar em 0. Fim em tamanho, que seria na variável tamanho, ok? E incremento, vou abreviar aqui, incremento 1, ou seja, o passo 1, né? Então ele vai pular de 1 em 1 esse laço aí. Ele vai evoluir de 1 em 1. Então, o meu contador do meu laço, aqui faltou o i, início em 0 e fim em tamanho, que é o valor que o cara digitou lá. Se ele digitar 10, o meu laço vai ter 10 repetições. E o incremento é 1, ou seja, o passo é 1, ele vai pular de 1 em 1. Esse incremento aumenta de 1 em 1, ok? Meu contador aumenta de 1 em 1, beleza? Então aqui vamos fazer essa ligação aqui. Opa, não era aqui que eu queria. Vamos dar uma ajeitada aqui para ficar retinho. Então esse carinha aqui é o meu laço de repetição. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um teste lógico. Para fazer o teste lógico, eu utilizo qual símbolo? Esse carinha aqui, ok? Então a gente vai fazer o nosso teste lógico. Aqui sim a gente vai elaborar um pouco melhor do que na narrativa. Na narrativa ali a gente só... como que a gente ia resolver o problema? Qual seria a lógica, né? Como que a gente ia fazer? O que a gente tinha que solucionar? Certo? Aqui a gente vai dar uma detalhadinha aqui. A gente vai colocar uma estrutura aqui de controle, tá? A gente vai utilizar o C, que a gente já estudou, né? Então a gente vai fazer um teste lógico, ok? Então a gente vai colocar aqui o quê? Se, como que a gente sabe que um número é múltiplo de 7? A gente pode usar o módulo, né? A gente pode utilizar lá o resto da divisão de um número por 7. Se ele for igual a 0, a gente vai encontrar múltiplos de 7, ok? Então, a gente pegar lá o i, que é o contador, e a gente colocar o mod ou porcentagem, tanto faz, né? O porcentagem 7 for igual a 0, ou seja, eu vou ter um número aqui que é divisível por 7, né? Então, ele vai ser múltiplo de 7. Então, aqui,
Então essa é a primeira condição para ele imprimir os números que eu quero. Ou, aí eu vou utilizar esse operador aqui, ou por quê? Porque ele pode cair no caso de que ele é um múltiplo de 7, ou ele também pode ser 0, então ele tem que imprimir também. É um outro caso que ele vai permitir. Ou i igual a 1. Nos 3 casos, ele vai, por isso que eu utilizei o operador ou. Por quê? Porque o que acontece? Ele vai, em qualquer um dos 3 casos, ele vai imprimir. Ele vai entrar dentro do... O C vai ser verdadeiro, certo? O meu teste lógico vai ser verdadeiro em qualquer das 3 situações. Como o contador vai evoluindo, ele vai verificar todos os números múltiplos de 7, certo? E o 0 e 1 vai ser impresso logo no começo, né? Porque o laço vai começar em 0. Então, logo nos primeiros 2 laços ali, ele já vai imprimir o 0 e o 1, depois só múltiplos de 7, que deve dar o resultado que a gente quer lá, certo? Beleza? Então, aqui, ó, a gente tem o nosso teste lógico. Aí, o que que acontece? Como isso aqui se trata... Deixa eu só aumentar o tamanho aqui desse negócio aqui. Fica mais ou menos igual. Como se trata de um laço de repetição, a gente tem que fazer esse desenho aqui, ó. Só para dizer que é um laço, tá? Até porque senão a gente não vai saber identificar. Isso aqui é um laço de repetição. Então aqui a gente tem um laço onde ele evolui de 0 até o tamanho que o cara digitou, o tamanho do laço, e ele vai fazendo o teste lógico. Mas só que esse teste lógico aqui ele tem que se for verdadeiro, se esse caso aqui me retornar verdadeiro, vamos colocar um texto aqui, ó. Se ele for verdadeiro, aqui, ó, se sim, no caso, né? Se sim, se deu verdadeiro, o teste lógico, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir na tela. Então, a gente vai usar esse símbolo aqui para imprimir o quê? O nosso contador, que ele tem nome i, ok? Contador tem o nome i. Então, por isso que eu coloquei aqui a letra i aqui dentro. Então, a cada vez que ele faz o teste dentro do laço, tá? Dentro do laço, ele vem, começa em 0, testa. O resto da divisão de 1 por 7, daí não vai dar 0, tá? Então, aqui não vai imprimir nada, mas aqui o i é igual a 0, então ele vai entrar dentro da condição C como verdadeiro, certo? Vai ser verdadeira a condição. Aí ele vai imprimir o contador na tela, vai aparecer o número 0. No próximo laço a mesma coisa, é incrementado em 1. 1 cai dentro dessa condição e é igual a 1 vai imprimir. E assim por diante. O próximo número seria o 7, né? O 7 daria certinho aqui, imprimiria o 0, 1, 7 e assim por diante. Ok? E quando terminasse esse laço aqui, né? Como não faz nada, como não faz nada quando essa condição é falsa, então já posso ir direto pro fim aqui, ó. Vamos copiar aqui o símbolo. Eu já posso ir direto pro fim aqui, ó. Por que que eu posso ir direto aqui? Porque ele não vai fazer nada, né? Não tem uma condição não. Que se ele imprimisse alguma coisa, qualquer coisa, se desse uma condição falsa no C, eu colocaria aqui embaixo, né? Mas como não tem nada, ele não faz nada, se a condição for verdadeira, ele imprime. Se não for, ele não faz nada. Então é só ligar aqui. Daí já era, ó. Pronto. Sem problemas, ó. Então já está feito aí o nosso fluxograma, ok? Então vamos até copiar esse negócio aqui, ó. Salvar não, vamos exportar como uma imagem, ok? Agora falta só o código, então pseudocódigo. Então vamos lá, pseudocódigo, código, ok? Então vamos escrever aqui, tá? Então a gente vai ter lá as variáveis, né? Então a gente vai
teu algoritmo, fim algoritmo, não vou colocar isso, né? Vamos só escrever ele aqui, ó. Então, as variáveis, a gente vai ter... Aqui vai faltar espaço, então vamos abrir lá o... Vamos abrir nosso... Vamos fazer aqui direto, que talvez não caiba ali. Então, vamos fazer por aqui mesmo. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem lá? A gente declarou o i e o tamanho como inteiro, certo? As nossas variáveis. Inteiro, ok? Então, a gente já tem as variáveis aqui para o nosso... declaradas aqui para o nosso probleminha. A gente vai escrever na tela. O que a gente vai escrever? Para o usuário. Digite o tamanho do laço, né? O tamanho do laço. Ou algo parecido, né? Beleza, a gente vai ler o tamanho. Tamanho, ou seja... A gente vai ler o valor digitado pelo usuário, a gente vai receber esse valor, e agora a gente vai fazer o nosso laço de repetição. Para i, que é o nosso contador, de 0 até, a gente já fez isso aqui, né? A gente já sabe como é que é. Até tamanho, faça. Certo? Vamos fechar aqui. Beleza. Agora, qual que é a lógica que a gente desenvolveu lá no nosso fluxograma? A gente fez o seguinte, se resto da divisão de i por 7 for igual a 0, ok? Ou i for igual a 0, ou i for igual a 1, então aí a gente vai escrever, escreve na tela o i, só isso. Acabou o programa. Ó, fim C, ok? Vamos indentar aqui para ficar mais ajeitado. Ó. Ficou super curtinho. Ó. Aqui estava errado anunciado lá, por isso que ficou confuso. Ó. Mas era isso que eu queria que tivesse feito. Ó, né? Por isso que eu vou cancelar a prova lá. Porque sacanagem aí, né? Vocês sofrerem à toa. Então, beleza. Vamos testar esse negócio aqui. Ó. Então, vamos supor que eu quero até 100 no máximo. A minha sequência. Então, vou digitar 100, ó. Ele foi até o 98 a sequência, ó. 0, 1, 7, 21, 28, certo? Né? Vamos ver lá como é que tá o nosso enunciado aqui. Aqui ele tá, ó. 0, 1, 7, 14, 28, 35, 42, 49, ó. Que são os múltiplos de 7, ó. 0, 1, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Então, tá certinho. Correto? Agora, eu vou copiar isso aqui, também já vou mandar aqui para vocês a solução. Era isso que eu queria que vocês fizessem, ó. É bem simples, notem que tem 3 linhas aqui, ó, que é o que o enunciado, só uma parte que estava errada do enunciado, mas o resto estava ok. Ó, pode ver que dentro do laço só tem 3 linhas, era isso que eu queria que tivesse feito, né? Mas o enunciado que eu fiz ali que complicou a vida de todo mundo aí, porque foi um erro meu aí. Peço desculpa novamente. E da próxima vez eu dou uma observada melhor aí se tá tudo ok no enunciado, beleza? Então, ó, essa é a resposta aí. O resultado deu certinho. Então o usuário vai digitar lá qualquer, vamos por 50. Olha, ele foi só até o 49, né? Porque o 50 não é múltiplo de 7. Se ele digitar aqui 1000, é o tamanho do laço, ou seja, ele não pode ser maior que 1000, o último número. Era isso que eu queria que fizesse, né? Então, espero que eu tenha esclarecido aí. E vamos estudar aí para a próxima prova aí, que a gente vai elaborar uma questão, só que vai ter mais 2 estruturas de controle que eu vou ensinar para vocês, que daí a gente já inclui para a próxima prova aí. Daí a gente já começa a estudar a programação, assim, usando uma linguagem de programação. Beleza? Que aqui a gente está só com Portugal por enquanto. Então, o Portugal ele vai dar uma noção para a gente, depois a gente vai começar a usar isso aí numa linguagem de programação. Beleza? Então, era esse aí o meu recado e a minha explicação. Espero que tenha sido útil aí esse vídeo. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.